coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com a intérprete Mariana Tupinambá. Bora? Vamos estudar mais um pouquinho? Então, hoje nós vamos falar de medidas de comprimento. Nós vamos realmente ver como é que é feita essas medidas, tá bom? Então, para começar, vamos imaginar, né, que você vai dar uma voltinha ali na cidade de Orizânia, certo? E ainda imaginando, colocando a cabecinha para pensar, imagina que você vai passar para tomar um chazinho na Escola Estadual dos Dornelas. Nós vamos focar no chazinho, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já trabalhei aí em Orizânia. Eu trabalhei na escola, na época era a escola estadual, hoje é municipal, na escola estadual Xenofante Mercadante, certo? Então um abração para todos aí, super carinhoso de Orizânia. Então vamos lá. Aí, como é quinto ano, você não vai voltar, você não vai entrar na sala do quarto ano, né? Você vai entrar na sala do quinto ano. E de repente, você tomando o seu chazinho, você começa a observar. Você observa a caixinha e observando essa caixinha, você põe a perguntar: o que é comprimento, largura e altura da caixinha? Como que fica isso? A gente trata muito dessas medidas do nosso dia a dia. E o que fica? Então vamos ver. O comprimento é normalmente na parte horizontal a medida maior, tá? A largura é a parte menor da medida horizontal e a altura da caixinha. Então eu trouxe uma caixinha aqui para você, uma caixinha de chá que eu pintei para você. Como é que fica? Tem a caixinha tridimensional. Aqui, ó, eu vou chamar de largura, comprimento e altura. Mas essas medidas são muito trocáveis. Elas são muito variáveis. Por quê? Porque eu vou mostrar para você já, tá? Então vamos aos nossos conceitos. Mas qual a diferença entre comprimento, largura e altura? Como que fica isso? Ora, aí você vai pesquisar. Você faz uma pesquisa, já que era você que estava com dúvida, né? Aí você vai lá, pesquisa e acha o que você descobriu. Olha o que você descobriu. O comprimento e a largura são são as medidas de dimensões horizontal. E altura e profundidade é da dimensão vertical. O que é isso? Eu tenho vertical, você lembra da história? Horizontal e vertical. Então, nós estamos trabalhando nesse conceito. Então, quando eu falo plano horizontal, é esse plano aqui, ó. Vou até pegar uma tampa aqui para fazer de conta que é um plano. Então, aqui a tampa em cima é um plano. Então, ela está horizontal. Então, aqui é o plano horizontal, que seria o fundo da caixinha, tá? Então, o fundo da caixinha, plano horizontal. A medida maior normalmente é o comprimento, a menor, virando aqui, a menor é a largura e a altura. Aí você vai virar para mim e falar assim, mas isso é muito variado, isso é muito trocado, Silvana. É sim. Porque na realidade, na matemática, o que é mais importante não é bem o nome, e sim as dimensões. Porque a gente trabalha com as multiplicações e as relações que existem entre elas para a gente descobrir o cálculo. Mas cada área onde que se trabalha, ela tem um conceito que traz sobre esses comprimentos, largura, dimensão vertical, altura, profundidade.
e aí a gente vai entender melhor daqui a pouquinho, tá bom? Então, comprimento e largura são medidas trocáveis, já que elas pertencem ao mesmo plano, que é o plano horizontal, tá bom? A profundidade e a altura é a medida da dimensão que está na vertical. No entanto, depende do referencial usado, sendo que a altura é a distância entre dois pontos e a profundidade é a distância da superfície até o fundo. Então, vamos lá ver como é que fica isso. Vamos tirar aqui uma cômodazinha que eu trouxe para vocês. Vou até pôr a cômodazinha aqui, ó. Quando eu falo que são medidas trocáveis, coleguinha, é aqui, ó. Eu considero a altura é exatamente que saiu do ponto mais alto, né, até o ponto mais baixo, formando um ângulo reto. Isso que é considerado altura, tá? Aí eu vou ter o comprimento, porque é a medida maior da minha cômoda, e a largura. Porém, você vai ver no dia a dia, como eu falei, depende muito da área que está trabalhando. Você vai pegar muito na construção, né, e falar assim, olha, aqui dentro, ó, partiu da superfície, foi até o fundo, então partiu da superfície, foi até o fundo, é considerado profundidade. Então, a altura, ela pode, né, ser altura, largura pode ser profundidade. Imagina que se eu tenho aqui, ó, faz de conta que isso aqui é uma piscina, não é a gavetinha. Se eu pego, eu posso falar que aqui é a altura, mas se eu pego por dentro e vou da superfície até o final, é considerado profundidade. Então depende muito, mas muito mesmo do que se está observando, tá? Então são medidas trocáveis, é que troca. Mas se você pegar ela num desenho livre, que está lá no exercício seu, você vai considerar o quê? Que comprimento é a medida maior da horizontal, tá? Largura é a medida menor. E altura é da dimensão vertical. É por aí que você vai começar. Mas quando eu falo trocável, depende muito do referencial que você vai usar, tá? Então, vamos começar as nossas medições. Então, eu vou começar aqui para a gente praticar. Qual é a medida da altura, do comprimento e da largura dos objetos? Utilize a menor medida para você. Quando eu falo utilize a melhor medida para você, que quando você está na sua casa, né, você quer saber se o guarda-roupa vai caber de uma localização para outra do seu quarto. Você não tem uma trena, você não tem uma régua, você não tem algo, aí você vai se lançar de mão do que você tem. Tem muita gente que vai medir com pé, né, o tamanho do pé mesmo. Eu já medi muito o espaço, né, para ver se minha cama cabia no espaço com o pé. Eu vou contando as passadas, tá? A gente mede com palmo, certo? E quantas vezes você viu o seu pai e a sua mãe para ver se vai mudar um móvel de um lugar, alguma coisa, para ver se cabe naquele espaço, com cabo de vassoura, com cabo do rodo? É porque ele não tem uma medida exata, mas serve como um referencial para a sua medida. Então, quando eu falo que quando você vai usar a medida adequada, você pode vir muito bem na cômoda e falar assim, olha, aqui é um palmo bem fechado,
né? Não é totalmente fechada, mais ou menos fechada. Aqui vai dar um palmo aberto com mais 2 dedos, meu. No seu vai ser diferente. A altura, um palmo e mais a medida de um dedinho. Isso que é medida que é o melhor para você, porque muitas vezes você não tem uma medida própria. Você não tem uma ferramenta para medir. Às vezes você não tem a régua, às vezes você não tem a trena, né? E aí você vai deixar de fazer as coisas porque você não tem um instrumento para medir. Às vezes é uma corda. Você vai lá, pegou uma corda, você não está querendo saber a medida, você está querendo saber que o objeto se cabe num espaço, no outro. É isso que você quer. Isso é fazer medição. Não é uma medida que você está dando um valor, mas você está verificando se cabe ou se não cabe no seu espaço. Tá bom? Então vamos lá, na sacolinha. Eu tenho uma sacolinha. Onde que é o comprimento? Como não tem nada falando, o comprimento vai ser na horizontal, o comprimento vai ser a medida maior, horizontal ainda, o outra vai ser a largura e a altura é a medida vertical. Observando, a altura com a horizontal forma um ângulo reto, porque para ser a altura tem que ser um ângulo reto, tá bom? E se tivesse vindo por dentro, a gente ia falar que é profundidade da sacola, tá bom? Por isso que são medidas muito trocáveis. Trocáveis vem de trocar, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a medida? Aqui a minha sacolinha deu 15 centímetros. A largura 7 centímetros e a altura 21 centímetros. Então nós estamos medindo até aí, tá bom? Então, guarda-roupa. Guarda-roupa, quando você pegar um anúncio de guarda-roupa, ele normalmente não fala que é largura. Você vai ver muito na construção de guarda-roupa, na parte da marcenaria do guarda-roupa, falar de profundidade, tá? Então ele vai falar, eu vou falar para você que é comprimento, largura e altura, e tem hora que você vai ver no dia a dia, né? Quando você for comprar guarda-roupa ou ver um anúncio do guarda-roupa, você vai ver que no lugar aonde que eu coloquei largura, vai estar escrito profundidade. Por quê? Porque é exatamente que eles estão considerando é que abriu a portinha e é o quanto que foi essa prateleira que foi profundo aí. Ou seja, partiu da superfície e foi até o final. Qual que é a medida? Normalmente as medidas de guarda-roupas elas vêm em milímetro. Por quê? É exatamente para ter o menos erro possível para saber se o guarda-roupa cabe dentro do espaço que você tem. Então, quando eu falo 472 milímetros, quanto que é? Né? Você tem que transformar. Então, você pode transformar, ó, milímetro andando numa casa decimal. Eu vou até escrever aqui, ó. Andando numa casa decimal. Eu tenho 472 milímetros. Então, se não tem vírgula, a vírgula está no final. Andando numa casa. Era milímetro. Você lembra do nosso quadro de medidas, a nossa tabelinha? Que tem metro, decímetro, né? Centímetro, milímetro. Depois tem, subindo, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, milímetro significa que a vírgula está no final, ó. 472 milímetros, vírgula no final. Andando para cá, significa que ele vai ter esse guarda-roupa de 47 centímetros, 2 milímetros. Ou seja, ele tem 47 centímetros e 2 milímetros de profundidade. Também tem, né,
1.846 milímetros e a altura vai ser 1976 milímetros. Coleguinha, presta atenção. Prestando atenção. Quando eu falo de dimensões que são trocáveis, ela pode ser assim ou assim. Não vai fazer muita diferença. Então, eu trouxe para você o referencial do quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro para a gente medir a caixinha, tá bom? Essa caixinha, ela tem 5 centímetros por 7 centímetros de altura aqui. Então, colocando a nosso quadradinho, isso chama medida de área. É distribuir o quadradinho. Então, vamos lá. 2 quadradinhos significa que eu tenho 2 quadradinhos, medida de área. Quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, eu tenho 3 quadradinhos. Caiu um quadradinho aqui no chão. 4 quadradinhos. 5 quadradinhos. Esses quadradinhos tinham cabido. Ele ficou aqui. Para ficar bonitinho, eu trouxe, que a nossa aula já está quase terminando, eu trouxe para você ver um já pronto. Então, olha lá. Eu tenho como medida de área, onde que eu falo que muitas vezes não importa falar que é comprimento, largura, porque na hora que você for calcular a matemática, se você for calcular a área, você vai fazer a altura vezes a largura, que no caso aqui é 5 vezes 7. 5 vezes 7 significa que aqui tem uma área de 35 centímetros, porque 5 vezes 7 é 35. Centímetros ao quadrado, porque eu estou falando quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. Se você contar aqui, ó, se você contar, você vai ver que vai dar exatamente 35 quadradinhos. Então, tá aí para você ver e contar os 35 quadradinhos, tá bom? Se você for fazer, né, que na próxima aula eu vou trazer para você o volume, eu só estou trazendo para você ver o volume de um cubinho. Ainda pus um cubinho aqui, ó. Um cubinho, pouquinho. Um cubinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Se você mudar as posições, eu tenho que altura 3 por 2 por 2. Então, 2 por 2 por 3. Que aí a gente vai aprender na próxima aula, calcular volume. Depois a gente vai aprender a área e muito mais. Então, coleguinha, a aula por hoje acabou. Gostaria que ela fosse maior, porque eu tinha tanta coisa para mostrar para você, mas a aula não deu, tá? Vai ficar para a próxima. Não esqueça de fazer a pergunta, porque eu preciso muito da sua pergunta agora, né? E a dúvida persistindo, entre no nosso canal de comunicação. Um beijo, até a próxima aula.